Vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. Efésios 6, de 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esse momento de estudo da Tua Palavra, Deus. Que o Senhor Deus esteja nos ensinando, ó Pai, aquilo que precisamos ouvir, aquilo que precisamos aprender, ó Deus. Estamos diante do Senhor, ó Deus, e Te pedimos que a Tua Palavra seja clara para nós, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando a minha vida, e vou falar essa palavra, abençoando a vida de cada irmão que vai ouvir, ó Deus, para que haja, ó Deus, entendimento. Pai amado, nós colocamos diante do Senhor, pedimos a Tua misericórdia, oramos em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro 5,8 nos diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor como leão, rugindo, e procura a quem possa devorar. Interessante que o livro de Efésios, ele pode ser dividido em duas partes centrais. Na primeira parte, capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo fala sobre os privilégios que nós temos como cristão. Ele fala sobre a salvação em Cristo Jesus, sobre a graça de Deus que vem sobre nós, pecadores. Ele fala sobre essa vocação, né, que nós temos, podemos ser salvos, unidos em Cristo, a uma só fé, a um só pastor. E aí então, a partir do versículo 4 a 6, Paulo fala um pouquinho sobre responsabilidades. Aqueles que têm privilégios, têm responsabilidades. Quais as responsabilidades que nós temos? A responsabilidade de sermos santos, de desenvolvermos os nossos dons, para pregar o Evangelho, de buscarmos realmente a vida cheia do Espírito. E aí inclui a vida cheia do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros no lar, pais e filhos, servos e senhores. E para concluir esse livro, nós encontramos aqui essa passagem. É como se Paulo estivesse nos advertindo que não é fácil viver a carreira cristã, que nós somos salvos, somos abençoados, agraciados, temos esse privilégio, nós temos a responsabilidade de viver, de andar, de servir a Deus, mas enfrentaremos dificuldades. Nosso inimigo é poderoso, os nossos inimigos são poderosos, e ele vai falar claramente que o nosso maior obstáculo é o adversário, o diabo e seus anjos. Então ele vai começar dizendo o que nós devemos fazer diante disso, dessa situação. Sede fortalecidos no Senhor e na força de seu poder.
Há uma única coisa que nós podemos fazer: ser fortalecidos no Senhor. A linguagem de hoje diz: tornem-se mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força de seu grande poder. Aqui, Paulo está nos dizendo que se nós vamos enfrentar um inimigo poderoso, e esse inimigo é mais poderoso do que nós só poderemos vencê-lo na força do Senhor Jesus. Porque maior é o Senhor Jesus, mais poderoso é o Senhor Jesus do que qualquer outro inimigo. O diabo não é independente, ele não tem autoridade sobre Jesus. O diabo já foi vencido na cruz, mas ele ainda tenta agir, ele ainda tenta nos derrubar. Por isso a palavra de Paulo é: sede fortalecidos no Senhor, tornem-se mais fortes, revistam-se no Senhor. E para explicar isso, Paulo usa a figura de um soldado e da sua armadura, dessas partes da armadura. Repare que Paulo está então ilustrando o que é ser revestido do Senhor Jesus. Paulo era um preso político. Nessa época ele estava numa chamada prisão domiciliar, então ele pagava aluguel lá para estar numa prisão. Só que para estar nessa prisão, ele não estava numa prisão, mas tinha um soldado que ficava com ele o tempo todo. Diz que esse soldado ficava algemado para que ele não fugisse. Então você imagina Paulo o tempo todo vendo esse soldado, e conhecedor das Escrituras, ele fala sobre esta armadura de Deus. Nós somos, então, irmãos, soldados de Cristo. Nós temos que lembrar que a vida cristã é uma vida que nós vamos enfrentar dificuldades e que nós devemos lutar, nós devemos batalhar. É muito melhor essa figura de soldado de exército do que aquela figura que às vezes nós ouvimos falar do hospital, né? Como se a igreja fosse hospital. É meio deprimente isso, né? Um hospital cheio de doente. Embora nós somos fracos, nós somos pecadores, mas eu creio que a figura maior que Deus, que a palavra de Deus coloca sobre nós, é que a igreja é um exército. A igreja é um povo que está vestido com a armadura, que está se revestindo do poder de Deus para lutar. Por que nós devemos vestir ou revestir-se dessa armadura? Revestir-vos, versículo 11, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, primeiro aqui, por que revestir da armadura de Deus? Para ficar firme contra as ciladas do diabo. O diabo, ele é acusador, lança acusações. O diabo, ele tem como método armar ciladas, preparar armadilhas para que nós estejamos caindo. Qual é o objetivo do inimigo? Nos derrubar. E qual é o nosso objetivo? Versículo 14 diz: estáis, pois, firmes. Nosso objetivo é estar firme. Como já falamos, o diabo foi vencido. Maior é Jesus. Mas esse diabo vencido é um inimigo poderoso. É um inimigo que mesmo derrotado ainda tenta nos derrubar. É como se você imaginasse uma figura de uma serpente aí com a cabeça esmagada, mas que com a cauda ainda tenta dar umas batidas em alguém. O exército pode estar totalmente derrotado, mas se tiver um soldadinho lá, caído lá, quase morto, o que ele vai tentar fazer? Pegar a arma e derrubar o maior número de pessoas possíveis ainda do exército inimigo. Mais ou menos essa figura que nós temos, de um inimigo derrotado, mas de um inimigo que ainda tenta derrubar. Como nós lemos aqui no início, anda em derredor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Então nós precisamos nos revestir da armadura de Deus por isso. Por que mais revestirmos da armadura de Deus? Porque os inimigos são maiores do que eu. Nós já falamos isso. Inimigo é maior do que eu, não é maior do que Deus.
E olha o que diz o versículo 12: a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu não posso vencê-lo, e muitas vezes eu não posso ver esse inimigo. Quando diz aqui que a nossa luta não é contra carne ou sangue, ele está dizendo que a minha luta não é contra alguém físico. Se eu tenho uma luta contra alguém que é físico, eu tenho que arrumar uma arma e dar um tiro, ou derrubar aquela pessoa lá. Se a minha luta for contra algo visível, eu tenho que mirar nesse algo visível. Nossa maior luta, como nós já falamos várias vezes isso, nós sabemos disso, não é apenas as contas que nós temos que pagar, não são os problemas que nós enfrentamos com alguém no serviço, os problemas que nós enxergamos na igreja, mas a nossa luta é espiritual. Nós sabemos disso, mas eu vejo muitas vezes nós ficarmos preocupados e bravos com os problemas físicos que vão acontecendo diariamente. É muito mais fácil você tentar ligar o seu carro de manhã, esse carro não pegar, e a sua luta é com o carro que não pega. Mas será que essa é a nossa luta? O que vai além disso? O alerta de Paulo é sobre isso. É sobre os poderes. Não é contra a carne ou sangue, não é contra o nosso semelhante, mas contra principados e potestades que atuam nos filhos da desobediência. Esses principados atuam nas pessoas. As pessoas vão vir contra nós. As situações, os momentos. Atua como dominadores desse mundo tenebroso. A ação dele está em vários lugares da sociedade. Atua na música, na política, na cultura, na religião, na igreja. Mas a luta é contra o inimigo. Por que devo revestir a armadura de Deus? Para que eu possa resistir os dias maus. Versículo 13: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Quando teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Repare que os dias são maus. O próprio livro de Efésios, nós já estudamos, que fala a respeito dos dias são maus. Sede prudentemente como andais, né? Como nécios, assim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Todos os dias são maus. O que significa todos os dias são maus? Todos os dias nós vamos encontrar pessoas fazendo coisas más. Nós vamos enfrentar problemas, dificuldades. Mas parece aqui, quando falo do dia mau, é como se ele estivesse exatamente dizendo que existem dias piores. E esse dia mau pode ser uma semana, um mês, um tempo. Eu creio que todos nós já passamos por essa experiência de um dia ou de uma época que nós somos mais tentados, que o inimigo tenta mais nos derrubar. Por isso Paulo diz: devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nosso alvo é permanecer inabaláveis. Como resistir a essa armadura? Como resistir a esses dias maus? Como ser fortalecidos no Senhor? Revestindo de toda a armadura de Deus. Revestindo de toda a armadura de Deus. Nós temos aqui então agora, irmãos, a figura da armadura. O soldado romano e a sua vestidura. As partes aqui que aparecem são 6: cinto, couraça, botas, escudo, capacete e espada, que representam 6 coisas: verdade, justiça, evangelho da paz, fé, salvação e palavra de Deus. Repare que a melhor maneira da gente interpretar esse texto é entendendo que Paulo quer nos ensinar o que é nos revestirmos do Senhor Jesus, que é o versículo 10, o chave. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, tomai toda a armadura de Deus.
E quando ele começa, estáis, pois, firmes, versículo 14, cingindo-vos com a couraça da verdade. Cingindo-vos, a ideia do cinto. Cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. Eu quero falar um pouquinho sobre cada um desses, mas tentando sempre levar para Cristo. Vendo que Paulo, como um grande conhecedor das Escrituras, eu creio que a maior parte desses símbolos aqui são parte do estudo de Paulo em Isaías. Nós vamos lendo alguns textos de Isaías que falam exatamente como isso, se referindo a quem? A Jesus. Então, qual é a ideia aqui? Se nós falarmos sobre verdade ou justiça, não quero falar sobre verdade, a minha verdade, eu ser verdadeiro, que é isso eu estou vestindo a armadura, mas me vestindo da verdade que é Jesus. Justiça, não a minha justiça, mas me vestindo da justiça que é de Cristo. Então essa é a ideia de nós estudarmos essa passagem nesse momento. O cinto de um soldado. Esse cinto era muito importante, porque ele prendia várias partes, né? No cinto você colocava a arma lá, a espada. No cinto você prendia a própria couraça. O cinto então dá a ideia de firmeza. Revestivos da armadura de Deus para quê? Para que nós possamos ficar firmes contra o inimigo. O cinto da verdade. Isaías capítulo 11 versículo 5 diz: a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. A justiça será o cinto dos seus lombos. A palavra justiça, ela aparece aqui, e com certeza quando fala cingindo-vos com a verdade, verdade e justiça, elas são quase que sinônimos em alguns momentos. Mas falar de verdade, qual outro texto que nós lembramos falando sobre Jesus como verdade? João 14, o que diz lá João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para que eu possa resistir ao diabo, eu devo me vestir, cingir, né? Com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seremos libertos do quê? Do inimigo. Vestir da verdade, que é Jesus. Conhecer a verdade, conhecer a Jesus. Tomar, pois, toda essa armadura de Deus. Começa então aqui nesse caminho de verdade. Hoje nós lemos um texto de Filipenses 4:8 que diz que nós deveremos finalmente, irmãos, tudo o que pensar, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo. Então essa é a ideia de pensar em Jesus, pensar em verdade. Eu me liberto assim do inimigo. A segunda peça aqui, vestindo-vos com a couraça da justiça. Couraça é proteção para os órgãos vitais. Se a gente pensar lá na armadura do soldado, como aquele colete de jogador, né, que você põe na cabeça, ele vestia na frente e atrás. Então é algo que protegia, amarrado lá no cinto, protegia contra o inimigo, protegia o coração, protegia a vida. Isaías 59:17 diz o seguinte, falando de Jesus, profecias de Isaías: vestiu-se da justiça como uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. O capacete da salvação vai aparecer lá embaixo. Por isso que eu falo que eu acho que Paulo estava lendo Isaías e ele escreveu lá o texto de Efésios. Vestiu-se de justiça. Quem é que se vestiu de justiça? Quem é o justo? Jesus. A justiça é de Jesus. A justiça é de Deus. Como que o inimigo tenta nos derrubar? Muitas vezes dizendo: você não vale nada,
você não tem justiça, você é um pecador. E aí o que nós devemos pensar? Eu sou pecador, mas eu vou me vestir da justiça de Cristo. E aí nós vamos para Romanos 8, né? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Romanos 8:33. Quem os condenará é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, irmãos, para que eu resista ao inimigo, para que eu tenha força nessa luta contra o inimigo, eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus. Isso inclui a justificação. Lembrar que em Cristo eu sou justificado. Eu sou pecador, mas pela justiça de Cristo eu sou perdoado. E assim eu me defendo do ataque do acusador. Quem sou eu para fazer qualquer coisa? Mas em Cristo eu sou justificado para vencer o inimigo. Efésios 6,15 diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O sapato aqui também é importante, né? Nós pensamos no sapato de um soldado. Ele era como uma chuteira daqueles tempos antigos. Acho que chuteira hoje também é assim, né? Tem aqueles cravos, ela firma bem o pé para não escorregar. Esse soldado também tinha um calçado que tinha proteção em cima, para que ele não sofresse algum esmagamento, né, no seu pé. E aqui fala: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. E aí nós vamos para Isaías 52:7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, ao evangelho da paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e diz a Sião: Deus reina. Essa passagem é citada em Romanos 10,15, quando diz: como pregarão, como ouvirão, se não há quem pregue. E ele fala exatamente sobre essa questão do evangelho da paz. Nós estamos falando de armadura de Deus, de ficar firme, de vencer o inimigo. Não há nada mais forte, nada mais importante do que tomar essa parte da armadura, que é o evangelho, que é a bota, que é o calçado do evangelho. O evangelho vai dar firmeza. É interessante que, se você pensar na palavra, as boas novas, você vai estar trocando a má notícia por uma boa notícia. Você vai estar falando da verdade no lugar da mentira. E o inimigo quer que a gente esteja longe da verdade, dando espaço para a mentira. Que lugar que o inimigo vai tentar? É naquele que fala a mentira, aquele que fala coisas ruins. Mas aqui nós podemos estar sendo revestidos. Da ideia também de preparação do evangelho, é estar preparado com o evangelho, no evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Esse escudo então era um escudo grande, quadrado, reforçado. Aqueles filmes dá bem para a gente ver, quando vários soldados se juntam, fazem quase uma parede com o escudo assim, encostando um no outro. Esse escudo tinha também uma proteção contra essas flechas de fogo. Ele era feito de um material que tinha algumas camadas, e aquele fogo não pegava facilmente. Tinha alguns que eram até molhados, para que essa flecha se apagasse na hora que batesse ali. O escudo da fé. Voltamos também à palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas fé é confiança em Deus, pensamentos em Deus. Como eu posso vencer o inimigo? Confiando em Jesus. Salmo 25:15 diz: os meus olhos estão postos continuamente no Senhor, pois Ele tirará do laço os meus pés. Ele tirará do laço os meus pés. A fé não é simples fé em qualquer coisa, mas a fé em Jesus. A confiança de que aquele que começou a obra vai continuá-la.
A fé de que o Senhor vai me livrar do laço do inimigo, das ciladas do diabo. Eu não posso deixar a minha fé. Revestivos dessa armadura de Deus, confiando em Jesus, confessando, confiando em Jesus. Tomai também o capacete da salvação. Versículo 17. Tomai o capacete da salvação. Capacete de um soldado, proteção da cabeça. E é interessante a proteção da cabeça, a gente lembra na cabeça da mente, né? Salvação é o que vai me fortalecer, que eu sou salvo em Cristo Jesus. E nessa certeza da salvação, eu tenho também certeza de que o Senhor Jesus vai cuidar, vai me proteger, vai me salvar. E aí a gente volta lá para Isaías 59:17, que naquele mesmo texto que nós já lemos, vestiu-se da justiça como uma couraça, lá fala, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Capacete da salvação na cabeça. (6:17) 6:17, final. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, uma espada mais curta, que era usada para defesa. A espada do Espírito. A gente lembra muito disso na tentação de Jesus. Quais foram as respostas de Jesus à tentação? Quando foi tentado, né? Transforma essas pedras em pão. Não só de pão viverá o homem. A resposta era sempre com a palavra. O que você pode usar contra o inimigo? A palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus responde à tentação citando a Bíblia. E nós devemos responder à tentação com a palavra de Deus, que é o escudo, que é a espada do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Então nós vemos, irmãos, versículo 10: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo diz que nós enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos lutas, mas nós podemos resistir, nós podemos vencer, nós podemos ficar firmes, se nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Como isso é possível, irmãos? Versículo 18 é como se fosse a conclusão, quando ele diz: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Com toda a oração. O que é toda oração? É toda oração, é uma vida de oração. Nós oramos louvando a Deus, nós oramos adorando a Deus, nós louvamos suplicando a Deus, oramos pelos nossos irmãos, oramos por nós mesmos, com toda oração. Em todo o tempo, no Espírito, vigiando, e vigiando com toda a perseverança. Grande é a batalha, irmãos. Paulo fala sobre privilégios, Paulo fala sobre responsabilidades. E a seriedade dessa passagem nos mostra que nós temos uma luta a enfrentar. Como eu disse, às vezes é fácil dizer: ah, eu sei que eu tenho uma luta invisível. A mesma coisa, né? Dizer: não, eu sei que o diabo existe. Você sabe que o diabo existe, mas vive como se ele não existisse. Você sabe que existe uma luta espiritual, mas vive como se ela não existisse. Se nós fizermos isso, nós viveremos e seremos derrotados. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Como acordarmos? Como vamos para a batalha? Como nós levantamos todo dia? Muitos levantam sem oração, sem meditar na palavra de Deus, sem tomar nenhuma precaução para a batalha que nós vamos enfrentar. Qual é a batalha que nós temos nessa semana? Nós lembramos, irmãos, que nós temos uma batalha contra o inimigo a enfrentar. Que essa batalha está acontecendo na nossa mente, no nosso coração. É uma batalha pela nossa vontade. O que o inimigo quer tomar de nós? A nossa vontade. O que o inimigo quer? Que nós estejamos adorando a Ele no lugar do Criador. Lembra, nós falamos algumas semanas aqui sobre a idolatria do eu, né? O inimigo quer que eu viva para mim mesmo. Quando eu vivo para mim mesmo, eu não vivo para Deus. Eu estou enfraquecido. Interessante que essa batalha que acontece, alguns acreditam que essa batalha é do diabo tentando tirar teu emprego, tua saúde. Mas quem foi que disse: te darei todos os reinos desse mundo? Foi o diabo, né? É muito mais fácil o diabo te oferecer riquezas, te oferecer saúde, mas ele querer o quê? A tua alma. É um grande erro achar que a batalha espiritual é apenas lutar contra a crise financeira, doenças e tudo mais. Ficar aí, né? Repreendendo o demônio da artrite, da dor nas pernas, da pobreza. Isso tudo não vai fazer diferença alguma. Que diferença fará para nós na eternidade o carro que nós compramos, ou se nós fomos curados ou não de uma doença? Qual será que é o alvo do diabo na nossa vida, irmãos? Na nossa vida e na vida de qualquer ser humano, o alvo do diabo é desviar-nos do caminho do Senhor. É afastar-nos da nossa família, é nos fazer desonestos, mentirosos, imorais. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Paulo podia dizer muito bem isso. Paulo, ele estava preso. Paulo estava sofrendo oposição. E ele pede aqui, com toda oração, perseverança, e orem também por mim. Qual foi o pedido de oração? Orem por mim, para que eu seja liberto desse soldado romano aqui que já está e torrando a paciência. Olha a oração de Paulo. Ore também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador em cadeias. Sou embaixador em cadeias. Se Cristo se ele fosse liberto das cadeias, acabava o ministério dele, né? Acho que Paulo é bem aquele que, quando está doente no hospital, dá graças a Deus porque está conseguindo pregar para os enfermeiros. Ao invés de orar para ficar curado, ele fala: obrigado, Senhor, porque você me deu essa oportunidade de ficar internado aqui esse um mês, porque eu vou poder pregar a palavra. E ora, não pedindo a cura da saúde, mas pedindo para que Deus o use naquele hospital que ele está. É mais ou menos isso. O alvo do diabo é desviar-nos do caminho de Deus. Essa batalha é muito mais escondida do que nós imaginamos. Qual a única forma de nós vencermos essa batalha? Nos revestindo do poder de Jesus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quais são as peças aqui da armadura? Não as peças da armadura, mas quais são as palavras que estão aqui? Verdade. Jesus é a verdade. Eu vou ser liberto se eu buscar a verdade.
A verdade nos libertará. Justiça, a justiça de Cristo. Quem sou eu para ser justo? Evangelho da paz, a fé, salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Somente dessa forma, irmãos, nós seremos vencedores em Cristo Jesus. Que Deus nos fortaleça para que nós estejamos resistindo ao inimigo. E uma palavra para a gente terminar: se nós caímos, se nós estamos caídos, ou se algum irmão caiu, como nós falamos hoje cedo, Deus diz: eu conheço você, eu conheço o seu caminho, eu conheço o quanto você é errado, mas eu posso te resgatar, te salvar, te perdoar. Deus quer que nós estejamos nos arrependendo do nosso pecado. Da mesma forma, sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que Deus nos abençoe nessa semana, irmãos, e nós possamos realmente pensar nisso. Acordarmos e vamos para a batalha. Lembre disso. Todo dia você acorda, você vai para a batalha. E como nós vamos para a batalha? Nós devemos tomar toda a armadura. A armadura não é aquela que fica na exposição lá no museu, né? Em pé lá do lado lá. Ó, aqui. O crente fiel, ele dorme de armadura. O tempo todo com a armadura. Você veste essa armadura. São coisas que nós temos, já sabemos. Em Cristo nós temos todas essas coisas. Nós temos justificação, nós temos fé, mas nós precisamos revestir, vestir isso. Nós precisamos tomar posse disso. A palavra é essa: tomar posse dessas coisas de Deus. Vivermos na força do poder do Senhor.